já viu em episódios anteriores, Jesus ensinava usando bastante o recurso de parábolas. Parábolas são histórias curtas que usam coisas familiares para ensinar verdades do Evangelho. Uma parábola que Jesus ensinou enquanto estava na Galileia foi sobre o trigo e o joio. Mas você sabia que o joio é um tipo de erva daninha que cresce entre os grãos, particularmente o trigo? O joio parece idêntico ao trigo quando jovem, sendo impossível arrancá-lo sem ser confundido com o trigo nutritivo. Mas o joio se trai e se mostra o que realmente é à medida que amadurece. Quando chega a época da colheita, o trigo e o joio podem ser separados. O trigo é mais comprido, maior e mais forte. O joio é mais curto e mais fraco. O joio é um problema sério no campo de trigo, porque se as sementes de joio se misturarem ao trigo quando este é moído, a farinha e o pão resultante da moenda se estragam e se tornam amargos, se não venenosos. Isso porque o joio é amargo e até um pouco venenoso. Na sociedade agrícola da época de Cristo, muitos fazendeiros dependiam da qualidade de suas safras. Ter ervas daninhas semeadas por um inimigo em seu campo era o mesmo que ter seu negócio sabotado. Sem os herbicidas modernos que temos hoje, o que um fazendeiro faria em tal dilema? Que herbicida ele usaria? Como não podia contar com herbicidas modernos, ele teria de usar de muita sabedoria. E foi isso que o fazendeiro da parábola fez. Em vez de arrancar o trigo com o joio, o fazendeiro esperou sabiamente até a colheita. Depois de colher todo o campo, o joio podia ser separado e queimado. O trigo seria guardado no celeiro. Em sua parábola, registrada em Mateus 13, Jesus disse que um homem que tinha um campo plantou nele uma boa semente de trigo. Enquanto ele dormia, alguém veio e plantou joio, que se parece muito com o trigo, à medida que cresce no mesmo campo. Um trabalhador no campo percebeu que o joio crescia com o trigo. Ele perguntou ao dono: não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versos 27. O dono do campo disse que um inimigo plantou o joio. Quando o trabalhador perguntou se o joio deveria ser arrancado e destruído, o proprietário disse que não. Se o joio fosse arrancado, explicou ele, o trigo também seria destruído, pois estava crescendo lado a lado. Assim, o trigo e o joio puderam crescer até a época da colheita. Em seguida, o proprietário disse aos ceifeiros para o primeiro colher e armazenar o trigo com segurança no celeiro. Depois de terminado, eles deveriam juntar o joio em feixes e queimá-lo. Quando os discípulos de Jesus ficaram a sós com ele, pediram-lhe que explicasse então a parábola. Jesus disse que o semeador da boa semente representava a si mesmo. O campo representava o mundo, a boa semente, seus seguidores justos, e o joio, aqueles que seguem Satanás. Satanás foi o semeador do joio. A colheita representa o fim do mundo e os ceifeiros representam os anjos. No momento, pessoas boas e más podem crescer juntas, mas no fim do mundo, os anjos separarão os justos dos injustos, os salvos dos não salvos. Ambos serão ceifados, julgados.
os não salvos condenados ao fogo. E os salvos, segundo o verso 43, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quando viemos à terra, recebemos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre receber Jesus ou rejeitá-lo, ser salvo ou perdido. Depende de cada um de nós escolher se seremos o joio ou o trigo. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?